Isso aí. Anotem aí. Tá. E que por sinal agora que eu coloquei pra gravar, tá? Desculpa. Não lembrei. Quem for ver e ouvir essa gravação, infelizmente passou Isaías. Mas agora a gente vai voltar pro capítulo 10. Então qual que é o resumo do capítulo 10? O capítulo 10, ele está no presente, né? Vamos dar um salto aí de 730 anos, 740 anos para frente de Isaías até aqui. Paulo, né, ele se volta para os seus irmãos judeus e está se utilizando de muita compaixão. Tá? Ele fala do zelo, né, coisa que ele entendia muito bem, embora ele está falando do zelo fanático, né, que nos fecha os olhos para algumas coisas, mas ele está citando muito Isaías porque os judeus entendem Isaías. Então Paulo quer demonstrar e está demonstrando a compaixão para com os seus irmãos. A gente parou no versículo 10 e eu vou ler do 10 até o 13 para a gente interpretar este bloco. Vamos lá. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido. Está em Isaías de novo, tá, gente? De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá. Versículo 10 a 13. Esses versículos de 10 a 13, eles demonstram, Paulo quer demonstrar o quê? O que Paulo quer demonstrar? O Paulo quer demonstrar que Jesus está acessível para todos. Todos. Ele está falando aí no versículo 12, não há distinção. E no versículo 13 ele fala, e todo aquele, ou seja, né, Cristo é facilmente acessível e acessível para todos. Então, olha só como conclusões a gente vai tirando do que Paulo falou. Não tem favoritismo para Cristo. Seja judeu ou seja grego, Paulo está falando, está acessível para todos. Mas o que eu tirei aqui desse pedaço é que todo aquele que faz alguma coisa. Que crê, né? Ele é para todos, Sim, mas você sim. tem que fazer algo. Oh, sim, sim. Né? É o caminho. Você tem que percorrer esse caminho. Você tem que percorrer esse caminho. Você tem que crer, você tem que invocar, você tem que. Né? Tem um verbo aí, tem uma ação aí. Sim, a gente vai falar dessas ações. Essas ações, inclusive, vocês podem sublinhar. Ah, não. As ações vou falar mais do 14, mas a gente vou falar dela também. Então, seja rico, seja pobre, qualquer um de nós, ele é Senhor de todos. E ele está acessível para todos. Mas conforme a Tuca falou, a gente tem que percorrer esse caminho. Tá? Então, presta atenção. Versículo 11, ele fala assim, né? Nós cremos nele. É a consequência. É o que a Tuca falou, o caminho da fé. De crer. E esse caminho de crer, ele não vai me deixar confuso. Entenderam? Se eu creio em Jesus, qualquer outro que vier com alguma coisa mais fácil, alguma coisa, você vai obter o reino dos céus se você depositar para mim. Você tem que ganhar seu reino dos céus, você tem que comprar alguma coisa. Se eu creio em Jesus, eu não vou ser confundido. Que nele crer não será confundido. Gente, é uma baita de uma frase. É uma baita de uma verdade isso aqui. Eu creio. Se eu tenho fé, eu não vou ser confundido. E no verso 12, ele fala assim, né? Nós o invocamos, ou seja, ele responde.
igual no verso 13, nós invocamos o seu nome e ele nos salva. Pedi, obtereis. Batei, abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Fala, Marília. Então, eu achei um estudo que ele divide em 3 itens. O primeiro é a importância da fé no coração, depois a confissão como resultado da fé e a salvação através da confissão. Aí, para cada item, ele dá uma explicação. Achei muito bom, olha só. A importância da fé no coração. Esse versículo nos ensina que a fé não é apenas uma declaração verbal, mas uma convicção profunda do coração. Certo. A fé é o alicerce da justiça diante de Deus. Uma convicção profunda. Gostei muito dessa frase. Não é? Isso. Aí, o item 2, a confissão como resultado da fé. A confissão de Jesus como Senhor é o resultado natural de uma fé genuína. Quando acreditamos em nosso coração, não podemos deixar de expressar essa crença em palavras e ações. E o terceiro item, a salvação através da confissão. A confissão de que Jesus é o Senhor é o passo que nos leva à salvação. É através dessa confissão que nos conectamos com a graça salvadora de Deus. Ok. Desde que a gente Não é? entenda que essa confissão são palavras e atos. Isso. Eu estou confessando. Ok. Que é do coração, Isso. genuína. Né? Muito bom, Marília. Muito bom. Gostei E é muito. uma Eu não gostei. confissão que não é para outro, é confissão para você Isso. mesmo. Isso. É, Não é essa confissão da gente ter que chegar a alguém e confessar a minha crença. Isso. É o que a gente está chamando esse ano de ilumina-te. Isso. Iluminar. Muito bom, Marília. Gostei muito dessa convicção. É uma palavra que eu tenho trabalhado também. Tá? Eu gostei muito disso aí. Muito bom. Muito bom. Ô Marília, quando você anotar, anota o nome do site, pelo amor de Deus. Ela quer o autor. Marília, tem como você colocar no WhatsApp pra gente? tem, se vocês quiserem, eu Ela digita isso tudo no WhatsApp. Gente, tá Eu lá vou na tirar uma foto. transcrição. vou tirar uma foto. Tá na transcrição do vídeo, tudinho. Qual vídeo? Qual- Quando o Sidney jogar no grupo, entra na transcrição lá no Ah, YouTube. sim, Tá sim, tudo que a Marília falou, tá lá, ué. E aí, Mas quem quiser, eu passo a foto no particular. Tá? Joel, eu te passo. o que assim, isso, vamos até agregar muito isso que a Marília trouxe pra gente, agregar bastante o nosso estudo, é que esse caminho, ele está aberto para todo mundo. Não tem distinção de raça, de credo, de etnia. Ele está aberto. E aí, o que a gente pensa dos judeus? O que eles pensavam? Olha, se eu cumprir a lei mosaica, eu estou salvo. Isso era uma convicção judaica. A salvação seria uma questão muito, muito simples para mim, porque eu cumpro a lei mosaica. Só que isso é só dos judeus. Se são só dos judeus, e os outros? Estão todos perdidos, o restante das nações? O restante das etnias, dos credos? Estão todos perdidos? Só eles que têm que cumprir a lei mosaica? Por isso que foi colocado. Jesus está aberto para todos. Esse tipo de pensamento é um pensamento egoísta coletivo. Ou coletivo egoísta, né? Em que algumas religiões têm até hoje. É o famoso Deus tribal. O meu Deus Só salva. aquele que cumpre determinada seita que vai ser salvo. Exatamente. Determinada religião. Que Deus, gente, isso é uma questão de discernimento. Que Deus colocaria só para uma religião X, A, B, C, D, ou para um determinado povo, só vocês vão se salvar, tá? Olha, cumpre isso aqui que só vocês... Não é Deus. Não é Deus bondoso. O Deus é bondoso para mim, mas para os outros não. Ele vai se vingar, ele vai fazer mal. Esse não bate. Não bate. É só Mas a você gente- pensar.
essa ideia até hoje. Sim. Determinadas religiões dizem, venha para tal religião e você será salvo. Os outros são Que todos vão para o inferno. são já os temos fundamentalistas. Né? Isso. Eu já escutei de muita gente falando que, assim, usando um raciocínio deturpado na frase o espiritismo é o futuro das outras religiões. Como se, assim, fosse a salvação. Não é isso. Não é salvação. É isso que diz, não. Não, exatamente. Tá? Só que Paulo, ele acerta muito bem quando ele fala que a fé é o critério. E essa fé, ela está disponível para todo mundo. Judeus, gentios, todo mundo. Em verdade, o bem que é o critério, né? Quando ele fala da fé, é igual a Marília colocou, a confissão em palavras e atos. O que para Paulo é a fé. E para nós é a caridade, é o bem. Que é tudo a mesma coisa. É a exteriorização da fé, né? Aí, lembrando até o que a Joelma colocou, agora veio aqui, né? O Kardec coloca, qual que é a religião será o futuro da humanidade? Aquela que mais homens de bem fizer. E menos hipócritas. E menos hipócritas. Tá? No versículo 11, nós temos Emmanuel. Certo? Vinha de Luz, capítulo 13, denominado Não confundas. E ele está interpretando porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O que Emmanuel vai falar? Acho que vale a pena a gente ler essa mensagem, tá? Ele fala assim, ó, em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda a crença cega, distante do Cristo, pode renudar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Essa é a mensagem. Comentários? E fica a pergunta para reflexão. Em que objeto centralizas a tua crença? Tua crença. É isso aí. Isso aí fica para a noite, para a gente refletir. Isso aí. É mesmo? A pergunta a nós mesmos. É É a Babilônia ou Cristo? pergunta que a gente ouve lá na reunião, aonde está o teu desejo central? É isso aí. É isso aí. Estou sendo confundido ou não? É uma pergunta profunda, gente. É uma pergunta profunda. É uma pergunta que mexe no interior. Quem? Ou com quem? Né? Faz essa pergunta de frente para o espelho para você ver o resultado. Faz. Começa a trabalhar nisso. Os resultados vão vir.
Vamos para o versículo 14 e 15? Vamos lá então. Nossa. Mas como poderiam invocar aquele em que não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito: quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias. Take it easy, vamos com calma. Ó, Paulo fez várias perguntas aqui e nós vamos trabalhar nos verbos dela. Paulo acabou de falar da invocação, do 13 ao 15. E ele faz a pergunta: como invocar aquele que não creio? Como que eu vou, olha só gente, como que eu vou pedir proteção, ajuda, se eu não acredito? É a questão da fé. É a questão de não ser confundido. Olha só. Essas questões devem ter mexido demais com os judeus. Porque ele fala assim, como que você vai invocar aquele que você não crê? Gente, se coloquem no momento da época de Jesus. Se coloquem de Jesus fazendo os milagres, fazendo as curas. O que dizer daqueles judeus que acompanharam, que viram os milagres, que presenciaram as curas, que viram o próprio Cristo de maneira tão impressionante na frente deles e não creram? E não creram. Essa referência de Isaías é interessante. 5:2-7. Ah, tá. Tá na outra lá. A gente vai. Vou chegar. Tá na outra lá, né? O quão maravilhoso que você tá falando, né? Hein? É o do. É, Isso, eu vou chegar lá. Você foi até o 14:15. Isso. Não é isso? Agora eu voltei e eu só tô desmiuçando um pouquinho. Tá. Eu vou chegar nela, Ângela. Mesmo antes da fala de Jesus, tem a proposta de Isaías. Eles já foram rebeldes lá atrás, não aceitando o que Isaías estava trazendo, né? O povo de Israel foi rebelde desde aquela época lá. Sim, com todos os profetas que vieram falar, né? Então, assim, eles presenciaram Jesus fazendo todos os milagres. E um episódio que me marcou muito é o episódio do tanque de Betesda, onde ele cura o paralítico que está ali há muitos anos e todos sabiam que ele era paralítico. Jesus cura eles e os primeiros a aparecerem foram os fariseus. Por que você curou no dia de sábado? Eles estavam mais preocupados com a lei mosaica do que um irmão sendo reintegrado na sociedade. Perceberam como que é a cegueira da vaidade, a cegueira do orgulho? Eles estavam cegos espiritualmente. Isso é só um exemplo. O que o Emmanuel falou na mensagem que a gente acabou de ver aqui agora? Né? É confuso. Para aquele que não crê, é confuso, porque assim, olha, ele curou. Não, mas hoje é sábado. Não pode. Você não pode curar no dia de sábado. Se eu fosse Jesus, é claro, né? Se eu fosse Jesus, teria o fim pelo início, né? Eu falaria assim, então cura você. Espera chegar no domingo e procura curar você. Vê se você faz as mesmas coisas que eu faço. Eles não estavam preocupados com a reintegração. Eles não estavam preocupados com a regeneração. Eles estavam Nem com a pessoa, né? Não estavam interessados com a pessoa, só com o fato. Eles estavam preocupados com o cumprimento do legalismo mosaico que eles interpretaram. Então, como que depois você vai pedir se você não crê? Né? E aí, até o versículo 15, são perguntas que nos fazem refletir. A primeira é que a gente trabalhou aí, né? Como crer na verdade, a gente já falou do versículo 14 e tem uma outra no versículo 14.
Ô Cid, nesse pregador aqui que eles não estão, que eles não podem ouvir, ainda é Deus, né? Não é Jesus, não, né? Não, é Jesus. Já é Já é Jesus? Jesus, Tá. mas tem os outros pregadores também. Ah, tá. Teve, igual a Jane colocou, teve os profetas também, Ah, tá. né? Tá? E a outra pergunta do 14. E como poderiam crer naquele que não ouviram? Ou seja, você tem que ouvir com os ouvidos espirituais. O que Jesus falou? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Olha o que o Paulo colocou aqui. Como pode crer naquilo que não ouviram? Eu posso escutar, mas eu não ouvi. Entendeu o sentido da frase aqui de Paulo? Que ele quer? Sim, escuta, mas não traz para dentro do coração. Isso aí. E a outra que tem aqui, ó. E como poderiam ouvir sem pregador, né? E junto até tem o 15 aí também, né? E como pregar se não forem enviados? Ou seja, todas essas questões foram os privilégios que os judeus tiveram